César Franco, vou conversar com o Marco Broto, o caçador de aurora boreal. Mas a gente tem feito algumas conversas e saindo um pouquinho do óbvio, e hoje eu quero falar um pouco dos perrengues, porque é lógico, você já faz quase 200 viagens para ver a aurora boreal, deve ter muita história. Eu sei que você já lançou um livro de fotografias, mas quero deixar aqui a sugestão para a gente fazer um livro mais temperado. Olha, Claro que não falando, não dando nome aos bois, mas acho que deve ter muita coisa tem. interessante, tanto algumas engraçadas quanto outras nem tanto. Antes da gente falar das engraçadas, vamos falar dessas coisas difíceis que acontecem, que muitas vezes as pessoas não entendem que elas não estão indo para uma viagem turística normal, elas estão indo para uma experiência de vida e que para isso precisa seguir determinadas regras até de convivência e de sobrevivência. Quais são os problemas mais comuns que acontecem nessas viagens? Então, perrengue tem tudo que é viagem, né? Mas lá na Aurora, o perrengue acaba caindo muito na nossa responsabilidade, né? Então, são coisas que o turista, quem está viajando, principalmente o brasileiro que não é acostumado com neve, ele não toma, ele não entende o que está acontecendo. Então, algumas decisões que a gente tem que tomar na hora é importante para a segurança de todo mundo, né? Então, perrengue sempre tem. Já atolar o veículo não é normal, mas já Isso aconteceu já não várias. é mais perrengue, já Não, faz isso é parte do dia a tranquilo. dia. Uma vez a gente teve que tirar o ônibus na mão mesmo. Um ônibus de 40 e poucos lugares, 17 metros. Então a gente faz questão de usar ônibus grande e confortável para que todo mundo fique bem, larga as coisas no ônibus e tenha segurança. Eu brinco que eu gosto de ser o grande na estrada, né? Então são estradas perigosas em função do gelo na pista. Muito turista dirigindo que não tem condições de dirigir, não sabe como dirigir, não sabe nem como é que vai colocar uma corrente no carro se precisar e quer dirigir na neve. Então a perrengue sempre acontece. Assim, o que a gente teve que mais trouxe estresse, digamos assim, a gente estava no carnaval de 2020, estava com um grupo na Islândia e a gente estava em Yokursalon. Yokursalon é a geleira dos. Tem uma geleira lá que cai tem um colapso, né? Da geleira, cai as pedras, os icebergs na água e a correnteza vai na lagoa, puxa e leva para a praia. Então tem a Praia dos Diamantes, que a gente chama, e tem a Lagoa dos Icebergs. Estava lá vendo a aurora e além da questão de acompanhar a aurora, eu e o motorista a gente tem que acompanhar a questão de vento, de estrada, condição de estrada, cuidar das pessoas que às vezes estão indo para um lugar que não pode ir. Então é muito restrito, a gente tem que ser muito firme nessas questões. Ó, não pode ir lá, não pode fazer isso. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que tem. Gelo neve é perigosíssimo. E daí começou a aumentar o vento. Daí, vamos ter que ir embora, pessoal. O vento está aumentando. A gente tinha talvez uns 80, 100 quilômetros para retornar para o hotel. Vamos embora. A gente subiu no ônibus, o motorista 60 por hora, teve que diminuir a velocidade mais por causa do vento, que o vento tem uma questão também. Se o vento está de frente, que é o perigo, se ele está vindo de trás ou diagonal de trás, ele não é tão perigoso, porque é como se você está brincando no vento, né? Se você assim, vai de frente, o vento te segura e vai jogar para o lado. Se ele está para trás, você vai brincando de frear. É mais ou menos isso que acontece. Diminuiu, tem uma hora que ele falou assim, Marco, vou ter que colocar a 30 por hora. Eu falei, não tem problema, temos que chegar com segurança. Diminuiu a velocidade, deu uma vento na lateral, o ônibus saiu 1 metro da pista. Esse 1 metro bastou para ele não ter força para retornar. Daí o protocolo é ligar para a polícia, para a empresa e para o resgate. Daí quando a gente ligou para a polícia, para o resgate primeiro, para a companhia, quando a gente ligou para o resgate, a companhia já tinha entrado em contato e saiu um caminhão, né, para sair de Kirkenbauer-Custer para recolher a gente. E daí, quando a gente ligou para a polícia já falou, não, o caminhão vai chegar antes do que a gente, então não se preocupe, não vamos precisar. Certo, a gente ficou 2 horas aguardando chegar o carro, o outro ônibus para pegar. Passou um carro pela gente. Então são regiões inóspitas. E uma curiosidade minha, a comunicação ela é eficiente, fácil, ligar internet, porque Não, é LTE o tempo todo.
É a velocidade em todo lugar. Eu nunca fiquei sem sinal na Islândia. Porque isso Nenhum lugar. é uma questão Nenhum lugar. importante de segurança. Mas Alasca, nossa, no Alasca não vai ter tem tudo que é lugar. Canadá tem tudo que é lugar. Até mesmo na Groenlândia. Na Groenlândia também tem. A questão da Groenlândia é que é uma rede local, daí tem um pouquinho menos de velocidade. Mas é em todo lugar. E o ônibus tem, além de ter o Wi-Fi para gente, né? Tem a companhia está controlando o tempo todo o que está acontecendo com o ônibus. Em tempo real. Em tempo real, né? A gente está indo e tal. E eu faço questão de pegar sempre as maiores companhias que fazem o transporte. Preocupação total com a segurança de quem está viajando com você. Eu brinco assim, gente, eu tô aqui na frente, eu sou o primeiro. Você acha que eu vou me colocar em risco, né? Então, e às vezes as pessoas não acabam interpretando mal essa sua obsessão pela segurança, claro. Porque a pessoa acha, não, eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Comigo não pode funcionar isso, porque eu tenho a responsabilidade minha, do motorista, do grupo todo, né? Individualmente de cada pessoa. Então é uma viagem que você não pode ter vontade própria. É uma expedição. As pessoas precisam obedecer determinadas regras para que as coisas aconteçam dentro do programa. Claro. E mesmo assim pode acontecer fora do programa. Pode acontecer. E tem uma coisa, né? Não é uma regra imposta pelo marco, né? Nós estamos indo para um país que a gente fala assim, não, mas aqui a regra é para ser seguida. Não, a regra é para ser seguida em qualquer lugar do mundo. Aí é uma questão muito cultural do brasileiro, de querer sempre fazer a coisa do jeito dele. E lá não tem. Então, você consegue entender que é inaceitável, não tem cabimento eu ter que falar para a pessoa 1, 2, 3 vezes para ela colocar o cinto de segurança? Não tem. Não, é regra, é lei, tem que usar. Entendeu? A pessoa num ônibus que está a 70, 80 km por hora andar dentro do ônibus. Não pode. Se o motorista precisar frear, que passou uma rena na frente, essa pessoa vai parar dentro do É que nós não temos muito esse hábito vamos dizer, culturalmente, eles são muito mais rígidos. E a questão do clima e dos perigos que esse clima oferece acabam potencializando essa necessidade do cinto, de não andar dentro do ônibus. Como é que é a questão do banheiro? Porque se você não pode andar dentro do ônibus, como é que você vai usar o banheiro dentro do ônibus? Banheiro é outra questão, que às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho um limite de água para utilizar. Essa água não pode estar congelada, então se eu tenho menos 30, menos 40 graus e o ônibus não ficou aquecido a noite inteira, essa água não pode ser utilizada. Eu tenho um limite de vazão. Aqui no Brasil, você está na estrada, você vê o cara abrindo o dreno do ônibus e você está com água o tempo todo saindo. Lá não tem isso, né? Então, questão cultural de sacola, as pessoas não usam sacola de plástico, né? Então, para não sair voltando à questão de segurança. Então, vamos imaginar assim, ó. Já imaginou você numa estrada que você não conhece? Eu conheço a estrada, né? Eu e o motorista a gente conhece. A gente parou num lugar para ver a aurora. Então, a gente escolhe um estacionamento que é mais seguro, que tem um recuo, que eu sei onde está. Pessoal, não pode ir na estrada. É óbvio que não pode ir na estrada, mas tem que se falar o óbvio, né? Que a pessoa acha muito bacana tirar uma foto no meio da estrada. Você imaginou você controlar 30 pessoas, cada uma querendo tirar uma foto no meio da estrada? Você vai ficar meia hora tirando foto no meio da estrada, num lugar que é estrada congelada, que você não sabe quem é que está vindo do outro lado lá com o motorista. E que é impossível frear. Se o cara frear, ele vem e faz um boliche na gente. Um strike. Faz um strike. E eu tenho uma curiosidade. Você era um empresário bem-sucedido que se apaixonou pela aurora boreal e resolveu mudar totalmente a sua vida. Antes disso, você não conhecia nada de estrada, de gelo, de normas de sobrevivência e tal. Como é que hoje quase que você fez uma especialização nisso, mas foi aprender no dia a dia. Como é que foi esse aprendizado? Porque hoje você quase sabe tudo a respeito de segurança, do que fazer, do que não fazer. Então, eu tinha muitos quilômetros rodado de passear, né? De passear. Daí a hora que você senta do lado do motorista profissional e eu tenho mais contato durante o meu dia com os motoristas do que com qualquer outra pessoa, né? Então você começa a aprender com eles muitas coisas. Então até eles brincam muito lá. Não, a gente vai viajar com marca tranquilo, porque eles sabem que eu também sei a responsabilidade deles e onde pode ir e onde não pode ir.
né? Então a gente aprendeu ali no dia a dia, atolando o ônibus, né? Vendo, eu tô com o ônibus lá. Você na frente do ônibus, vendo a quantidade de barbeiragem que as pessoas fazem na frente, ele é impressionante. Não, a gente, né? É tipo assim, o ônibus está vindo, deixa eu entrar antes do ônibus, né? Gente, é coletivo, né? E a gente aprende essa questão de coletividade muito lá. É impressionante. Você está numa estrada, tem alguém de bicicleta na frente. O motorista não passa, meu amigo. Ele não passa. Enquanto não tiver a faixa para passar e ele tiver como sair totalmente fora da bicicleta, e ele não passa. E fica 3, 4, 5 ônibus, carros atrás, não tem problema. E tem um limite de idade mínimo e máximo para as pessoas que vão nas suas expedições? Porque, veja, uma criança pequena vai ter muito mais dificuldade do que um adulto, e uma pessoa com dificuldade de mobilidade, um PCD, por exemplo, não vai ter condição em função de todas essas dificuldades e esses desafios. Com certeza. A questão da criança é mais a questão do pai, né? Do pai e da mãe. A gente vê que depende muitas coisas que as crianças acabam levando criança? Não levam porque a gente tem uma idade. A partir de 8, 10 anos que a gente leva e conversando bem, até mesmo porque tem questão de, entre aspas, né? Atrapalhar, alterar o nosso desenvolvimento. Então, criança é legal. Eu gosto de levar, porque eles se divertem muito, eles adoram mesmo. Não, a experiência é fantástica. Fantástico, imagine. né? Mas tem não posso encher não posso encher um ônibus de criança, né? A não ser que eu faça um desenho de uma viagem especificamente para isso. Daí você pode até desenhar uma viagem. Não, vamos discutir o marco. Vão assim, aqui, lá. Daí até no carnaval agora, a gente vai... O Alexandre Menino, ele foi ano passado, ele vai agora, e a gente briga. Você pode ir em qualquer expedição comigo. Você se comporta melhor que qualquer adulto. Sabe? Pode, não pode. E a pessoa de mais idade? Mais idade, ela tem que se dar conta de algumas situações, né? Então, a gente está indo para um lugar que você não tem maleteiro, né? Vou descer vou descer, vai estar lá, a pessoa vai pegar minha mala e vai levar no quarto. Não existe isso, né? E eu passo muito para as pessoas o seguinte, né? Todas as pessoas têm o mesmo direito e o mesmo dever da expedição. Não importa se ele é A, B, C, D, não importa. Para mim, todas as pessoas são exatamente iguais. Então, se você faz uma coisa para uma pessoa, você tem que fazer para todas elas. Não? Então, tem uma coisa... Tem. Posso até, numa situação... tem que levar a mala 10, sei lá, peço para o motorista fazer, então a gente guia, faz uma... Mas se eu levar para uma pessoa, eu tenho que levar para todo mundo. É muito complicado isso. E a questão de saúde? Vamos dizer, se alguém tiver um problema de saúde, como é que é o acesso? Como é que funciona isso? Porque também é uma preocupação. Sim. As pessoas... a gente está indo para lugares inóspitos, obviamente. Não tem farmácia em todo lugar. Não tem médico em todo lugar. A gente tem o Assist Car, que faz o nosso seguro viagem. Todas as pessoas vão com o nosso seguro, que é eu acho que está 250 mil euros, que não adianta fazer um seguro de 50 mil euros para a Europa e Estados Unidos, porque se tiver alguma coisa, vai passar do seguro, né? Então, a gente faz um seguro top. E a necessidade é pela emergência. Não? Se você tem um problema cardíaco, alguma coisa assim, vai ligar e vai vir um helicóptero buscar você. O sistema de saúde deles lá mas tô com dor de cabeça, quero ver um médico. Não existe isso. Não. Você vai ter que entrar em contato de qualquer forma. Eu peguei Covid na Islândia. Estava na expedição, peguei Covid. Eu tinha a obrigação de me fazer o exame e me cadastrar. Então, a partir do momento que eu tive os sintomas, eu tive que ficar isolado. Eu fui até Selfos, a cidade, para fazer o exame. Eu podia ir. Não tinha isolamento. Foi um isolamento diferente do nosso daqui. Então, eu pude até fazer o exame. Quando eu retornei, eu fui de carro, o dono do hotel me emprestou o carro dele para eu ir para Selfos e voltar. Daí eu me cadastrei. Eu falei, eu preciso me apresentar? Não. Você está cadastrado e tal. Exame precisa fazer? Não. Em 10 dias você está liberado. Então é muito automático, muita coisa de confiança, sabe? Então, tô com dor de cabeça. O médico vai falar, você vai tomar esse remédio aqui. Eu quero consultar. Consulta vai ter que entrar numa fila
enorme. Agora, se for emergência, né? Por exemplo, infecção. Mulher tem muita infecção urinária, né? Então, tem remédio? Não tem remédio, tem que fazer consulta. Entra. Mas essa infecção urinária é justamente em função Porque elas não tomam muita água. Acaba não tomando líquido. Muda muito. A gente fala assim, pessoal, tem que tomar água. As pessoas não tomam água, não? Então, apesar de ser frio, as pessoas precisam de água para movimentar tudo. Então, acontece, entendeu? Talvez umas 2, 3 vezes por temporada acontece. E vamos dizer assim, o que mais que acontece nessas situações que são questões que te preocupam? Então, o que mais me preocupa na viagem realmente é a questão de, tirando a segurança e o conforto, né? É as pessoas terem a melhor experiência possível. Só que para ter essa experiência precisa ter algumas regras. Então, o comportamento durante a caçada é uma coisa que me preocupa muito. As pessoas ficam muito naquela ansiedade de ver cor, né? E usam muito o telefone celular. Então, assim, quer deixar o Marco irritado? Primeiro, eu sou alérgico a perfume doce. Então, Giovanna Baby, eu fui de Gol agora. Gente, assim, eu já tenho que ter algum cheiro para colocar aqui, porque eu tenho, assim, eu fico vermelho inteiro. Teve uma experiência que eu tive que descer do ônibus, colocar a cabeça no gelo para passar a alergia. Então, me preocupa primeiro o pessoal. Uma dica não, dica não, a gente coloca durante. Quem quiser irritar o Marco Broto, manda um perfume bem doce de presente que vai conseguir. Com o celular bem cheio de luz. Com o celular com muita luz. Então, isso é uma coisa que preocupa a mim como, né, para eu estar bem para a expedição, para ver. E a questão do telefone, né? A questão do celular é muito importante. A gente sabe da ansiedade de pessoas de mandar foto, de querer mostrar para as pessoas que estão vendo a aurora, mas você tem que ver com os teus olhos. E vamos dizer assim, o comportamento social, porque nós sabemos que eles lá têm é quase chato de tão regrados e comportados, e nós brasileiros somos efusivos, né? A gente gosta de falar alto, a gente vai no restaurante e conta piada e dá risada. Isso deve assustar um pouquinho as pessoas. Assusta, César. E sabe, às vezes eu me pego fazendo também, porque eu estou recebendo pessoas da minha cultura o tempo todo, né? E eu mudei um pouco a minha parte nesse sentido. Então eu já tomei várias broncas de, cara, mas o que o cara tá falando isso pra mim? Mas é o certo. Um dia a gente tava no hotel e é uma mesa para 2 cadeiras e meus guias estavam conversando e eu fui lá, puxei uma cadeira para sentar com eles. É a coisa mais natural do mundo. O cara veio para mim e perguntou, ele sabia quem que eu era. E tem outra, é isso mesmo, não importa quem seja, você tem que estar dentro das regras. Por gentileza, aqui é uma mesa para 2 pessoas. Né? O brasileiro chega no restaurante e ele puxa a mesa. Quer deixar os caras bravos e puxar a mesa no restaurante. Né? O brasileiro chega e quer sentar no lugar, não. Né? Até nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem a praça de cada um, né? E lá é impressionante. Essa parte cultural, o brasileiro senta na mesa, a primeira coisa que eles querem é senha do Wi-Fi, daí um pede uma água, daí quando o cara traz a água, ele já pede, né? Então, acho que o garçom tá o tempo todo com isso. Por exemplo, que em muitos lugares não tem garçom, né? É uma coisa muito normal lá, você fazer o teu pedido no caixa, já paga, e daí só tem uma pessoa que leva até a mesa. Você tem que pegar tudo. Então, é interessante que as pessoas que querem fazer essa viagem, que sonham em conhecer a aurora, entendam que, primeiro, existem regras que precisam ser cumpridas, e não foi o Marco que inventou essas regras, mas em função até do clima, da natureza e também da cultura local. É uma viagem diferente, é uma experiência única, talvez, na vida, e daquelas que todo mundo precisa um dia conhecer. Mas é bastante específico. E tem aquela coisa, né? Que eu estou na próxima semana lá de novo, né? E as pessoas não. As pessoas não. A gente estava em Reykjavik, no melhor restaurante de Reykjavik, no Apotek. A gente faz um almoço lá, sempre faz um festival de peixe para nós. Tem salmão, bacalhau, halibut. Tá. A gente chegou no restaurante, super fino. Então tem lá. Você está jantando com um cliente teu, tem uma família que está comemorando alguma coisa, todo mundo quietinho lá.
começaram a fazer briga de hino de futebol dentro do restaurante. O que eu tenho que falar? Você fala, pessoal, por gentileza. Uma hora tem que falar, escute, querem o quê? Que eu traga fogos de artifício aqui pra dentro? E eu sou assim mesmo, né? A gente fala uma vez, duas vezes, na terceira vez é complicado. Mas eu acho que isso faz parte da experiência. Faz parte. Por isso muitas vezes as pessoas acham que eu sou brabo, mas eu sou brabo mesmo. Nós vamos continuar as nossas conversas deliciosas com o Marco Broto e depois eu quero explorar um pouquinho perguntas que os seguidores do Marco mandaram para o Instagram. Obrigado. Deixa eu terminar, que a gente acabou não terminando a história do perrengue de ficar atolado, né? Sim. Então daí o grupo saiu, ficou 2 horas comigo, lá atolado, daí foram até o hotel e eu fiquei aguardando o carro de resgate chegar, nos demorou 7 horas para tirar o ônibus do lugar, porque ele entrou 1 metro o eixo da frente no gelo. Então lá é complicado. E aquelas coisas de experiência, né? Uma pessoa que pega um carro, aluga, e se acontece um negócio com ele, ele fica o carro ligado para aquecer o carro, ele desliga, ele fica fora. Qual situação? As pessoas não sabem o que fazer em situações de emergência, né? Às vezes a coisa fica trágica, não pelo evento inicial, mas pelas consequências, né? Pelas atitudes pós-evento. Muito bem. Vamos falar mais sobre isso. Vamos também.